Bom, pessoal, então vamos continuar a falar sobre geometria analítica plana nessa parte de ponto. E nessa aula de agora, então, a gente vai falar sobre razão de uma seção, tá? Então, considera aqui o seguinte, ó. Considera aqui um segmento AB no plano cartesiano, onde o ponto A tem coordenadas x, a, y, a e o ponto B tem coordenadas x, b, y, b. E considera aqui um ponto pertencente a esse segmento AB, esse ponto P de coordenadas xp e yp. Então a gente vai adotar a seguinte definição. Um ponto P divide o segmento AB numa razão R se AP sobre PB for R. Tá? Então aqui a gente tem que AP sobre PB vai ser R. Tá? E aí repara o seguinte. Vou traçar uma paralela aqui. Vou traçar uma paralela aqui. Então, o que ocorre? A gente tem aqui um triângulo APC retângulo em C. E a gente tem aqui um triângulo PBD retângulo em D. Bom, PD é paralelo a C. Esses caras são colineares, então esse ângulo aqui é igual a esse. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar, então, que pelo caso ângulo-ângulo, o triângulo APC ele é semelhante ao triângulo PBD. Beleza? Bom, então isso nos dá algumas coisas. Isso nos dá aqui AP sobre PB é igual a AC sobre PD que é igual a PC sobre BD. Muito bem. Bom, AP sobre PB é R, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem que esse segmento aqui ele vai valer XP menos XA. Esse segmento aqui ele vai valer XB menos XP. E o que mais que a gente tem? Esse segmento aqui, ele vai valer YP menos YA. E esse segmento aqui, ele vai valer YB menos YP. Bom, sendo assim, a gente tem então que R ele é igual a XP menos XA sobre XB menos XP, que por sua vez é igual a YP menos YA sobre YB menos YP. Bom, aí a gente tem duas coisas aqui, né? A gente tem que o R ele é igual a esse camarada aqui, né? XP menos XA sobre XB menos XP. Mas ele também é igual a YP menos YA sobre YB menos YP. Passando esse cara para cá multiplicando, esse cara para cá multiplicando aqui também, isso aqui então vai nos dar o seguinte, ó. Isso aqui então vai nos dar R vezes XB menos XP igual a XP menos XA.
E também vai nos dar aqui R vezes YB menos YP é igual a YP menos YA. Então faz o chuveirinho aqui. Faz o chuveirinho aqui. O que a gente tem então agora é que RXB menos RXP é igual a XP menos XA. RYB menos RYP é igual a YP menos YA. Vou passar esse cara para cá, vou passar esse cara para cá. Então isso daqui já ficou como? Isso aqui então ficou XP mais RXP igual a XA mais RXB. YP mais RYP igual a YA mais RYB. Bom, aqui a gente tem XP em ambas as parcelas, então a gente pode colocar o XP em evidência. Então vai ficar XP vezes 1 mais R. Analogamente, eu também tenho YP em ambas as parcelas aqui. Então a gente tem o quê? A gente tem que isso aqui é YP vezes 1 mais R. Então, isolando o XP, né? A gente tem então que o XP ele é XA mais RXB sobre 1 mais R. E o YP ele é YA mais RYB sobre 1 mais R. Ou seja, se a gente sabe a razão pela qual um ponto divide um determinado segmento, a gente consegue, e sabendo as extremidades do segmento, a gente consegue chegar nas coordenadas desse ponto. E o caminho inverso também acontece, né? Se eu sei as coordenadas do ponto que divide as coordenadas dos extremos, a gente consegue chegar na razão também, tá? Então esse é o resultado importante porque eu vou falar na próxima aula, que é com relação às coordenadas do baricentro de um triângulo. Mas antes de avançar nisso para a próxima aula, vamos então resolver alguns problemas que a gente utiliza esse conceito, que com números eu acho que vai ficar mais tranquilo de compreensão. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, nesse nosso primeiro problema, a gente tem o seguinte, ó, calcule a razão da seção em que o ponto S de coordenadas 5, 24 sobre 5, divide o segmento AB, dados A, 2, 3 e B, 7, 6. Bom, então, o S é quem divide o segmento AB, né? E a gente quer saber a razão. Bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe que a coordenada de S, né, o XS, como a gente viu, ele é o quê? Já que é o segmento AB, então vai ficar XA mais RXB sobre 1 mais R. Então agora vamos substituir quem é de direito, né? Então tem que o XS é igual a 5, é a abscissa de S. A abscissa de A é 2. Vai ficar mais R vezes a abscissa de B, que é 7, sobre 1 mais R. Então eu passo esse cara para cá multiplicando. Então a gente ficou com 5 vezes 1 mais R igual a 2 mais 7R. Então aplica aqui a distributiva. Então isso aqui ficou 5 mais 5R igual a 2
mais 7R. 7R menos 5R dá 2R. 5 menos 2 dá 3. Logo, a razão, então, ficou 3 sobre 2. Então, essa é a razão pela qual o ponto S de coordenadas 5, 24 sobre 5 divide o segmento AB na razão, divide o segmento AB na razão, né? Na razão 3 sobre 2. Bem, por desencargo de consciência, perdão, vamos fazer a mesma coisa para o Y, né? Então, a gente tem que o Y de S, ele é igual a YA mais RYB sobre 1 mais R. Então, isso aqui me dá o seguinte, ó. Então, isso aqui me dá que 24 sobre 5 é igual, então, a 3 mais R vezes 6 sobre 1 mais R. Então, multiplicar cruzado. Então, vai ficar 24 vezes 1 mais R igual a 5 vezes 3 mais 6R. Faz o chuveirinho aqui. Faz o chuveirinho aqui. Então, a gente tem 24 mais 24R igual a 15 mais 30R. 30R menos 24R vai dar 6R. 24 menos 15 dá 9. Então, a razão ficou 9 sobre 6, que é rigorosamente igual a 3 sobre 2. Então, é claro, a gente achou a mesma razão, não poderia ser diferente. Mas só para enfatizar que, nesse caso, usando a fórmula para abscissa e usando a fórmula para ordenada, tanto faz qual você usasse, você acharia a mesma razão, não poderia ser diferente disso. Tá legal? Bom, então dessa maneira a gente matou o nosso primeiro problema. Vamos ver agora mais um problema que a gente utiliza esse conceito. Bom, nosso próximo problema a gente tem o seguinte, ó. Sendo E menos 4 menos 1 e F 5, 6, determina as coordenadas dos pontos que dividem o segmento EF em 3 partes de mesmo comprimento. Então, olha só. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Então, a gente tem aqui um segmento EF, onde a gente conhece esses dois pontos. E se a gente quer dividir esse segmento em 3 partes de mesmo comprimento, a gente tem que então marcar 2 pontos. Vou chamar o primeiro ponto de A, vou chamar o segundo ponto de B. Então, se eles vão ter mesmo comprimento, esses 3 caras são iguais. Tranquilo? Beleza? Bom, então o que acontece, né? Acontece que EA sobre AF vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2. Então, a razão pela qual o ponto A divide o segmento EF é 1 sobre 2. Então, o nosso R aqui, esse aqui é o nosso R. Esse R aqui, nosso R aqui é meio. Já o ponto B, a gente vai ter o quê? EB sobre BF vai ser 2 sobre 1. Então, isso aqui é 2. Então, a razão pela qual o ponto B divide o segmento EF
O R desse cara aqui vai ser 2. Então, na hora que eu for achar as coordenadas de A, eu vou substituir o R por meio. Na hora que eu for achar as coordenadas de B, eu vou substituir o R por 2. Então, isso aqui vai ficar como? Então, olha só. Então, o XA ele vai ser XE mais 1 sobre 2 XF sobre 1 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui ficou o XE menos 4 mais o XF é 5, então vai ficar 5 sobre 2. Tudo isso sobre quem? 1 mais 1 sobre 2, 3 sobre 2. Então, isso aqui me deu, aqui em cima, calcula MMC. Então, para cá vem 2, para cá vem 1, então vai ficar menos 8 mais 5 menos 3, então vai ficar menos 3 sobre 2, vezes o inverso do segundo, que é 2/3, ou seja, o XA ele ficou igual a menos 1. Esse simplifica com esse, e esse simplifica com esse. Então, achamos a abscissa de A. Aí, vamos lá. Vamos achar a ordenada de A agora. Então, YA, ele é YE mais 1 sobre 2 vezes YF. Deixa eu escrever aqui um pouquinho mais abaixo só. Então, ó, YA, ele é YE mais 1 sobre 2 vezes YF sobre 1 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui ficou o YE menos 1, o YF é 6, então vai ficar mais 6 sobre 2, tudo isso sobre 3 sobre 2. Aqui ficou 3, 3 menos 1 dá 2, então isso aqui ficou 2 vezes o inverso do segundo, então vezes 2/3. Então esse camarada aqui ficou 4/3. Então a gente achou o YA. Juntando esses dois, isso aqui nos dá então que o ponto A, ele tem coordenadas menos 1 e 4/3. Tá? Agora, vamos para achar o XB, né? Então, de novo, aí eu já vou substituir direto, tá? Vou fazer passo a passo igual eu fiz aqui, não, só para a gente ganhar tempo. Então, ó, isso aqui vai ficar menos 4 mais 5 sobre 2 sobre 1 mais 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar, calcula MMC, menos 8 mais 3. Não, desculpa. Substitui o R errado, perdão. Aqui o R agora é 2. Então, vai ficar menos 4 mais 2 vezes 5 sobre 1 mais 2. Menos 4 mais 10, 6. 1 mais 2, 3. Então, esse cara aqui ficou 2. Então, achamos aqui a abscissa de B. Agora, vamos para a ordenada de B. Então, vai ficar menos 1 mais 2 vezes 6 sobre 1 mais 2. 12 menos 1 dá 11. Então, a gente ficou com 11/3. Logo, o ponto B, então, quem é? O ponto B, então, ele tem coordenadas 2, 11/3. Então, são esses os pontos que dividem esse segmento EF em 3 partes iguais.
tá? Então a gente achou esses pontos aplicando esse conceito de razão de uma seção, conhecendo aí os extremos, etc e tal, tá? Esse conceito ele é muito importante para o que eu vou falar na aula seguinte, que é como achar, que eu vou ensinar vocês como achar as coordenadas do baricentro de um triângulo, tá bom? Então, gente, até lá.